Não deixe a saúde do seu rebanho e a qualidade do leite à conta do acaso. O nosso tema de hoje é biosseguridade. E para falar sobre esse tema, esse assunto que é muito importante, eu estou com meus colegas aqui hoje, Ingrid, Leonardo, e com a professora Viviane Gomes, que é médica veterinária e especialista, acredito eu, nesse assunto. Leonardo, biosseguridade. O que é? A gente já tem aplicado esse conceito no nosso negócio, para nossos produtores. Enfim, o que você nos traz de novo sobre esse conceito da biosseguridade? Bom, a biosseguridade, né, ela é um projeto que ela está startando, né, dentro da cooperativa Castrolanda. Né, já tem aí vem desenhando esse projeto já há aproximadamente 3, 4 meses, né, que ele já se startou. A gente veio construindo algumas ferramentas já para estar auxiliando no dia a dia, né, dentro das propriedades, né, como o próprio manual de biosseguridade, né, e um checklist, no caso, para levantamento de informações, né, dentro de como está cada propriedade hoje. Né, as propriedades vindas de diferentes regiões, né, de diferentes tamanhos. Então, assim, a gente consegue hoje ter um padrão de como a cooperativa, hoje os cooperados da Castrolanda, né, se mantêm perante ao nível de biosseguridade. A adesão para todos os cooperados é segmentado. Aos poucos você vai aplicando ou mostrando para os cooperados a importância? Não, na verdade, assim, a informação, né, ela vai chegar para todos os cooperados desculpa, de forma simultânea, né? Todos os cooperados receberam já esse comunicado, né, do como será feito esse projeto de biosseguridade. E o projeto, como ele é um trabalho, vamos dizer assim, flexível, né? A propriedade ele pode estar aceitando ou não, né, essa inclusão do programa. O programa ele pode ser startado em várias sessões, né, em vários setores da propriedade, não exatamente de forma obrigatória, mas ele pode, vamos dizer assim, o produtor ele tem curiosidade sobre o tema de biosseguridade, ele quer melhorar a sua propriedade nesse sentido. Né? Ele pode começar em uma só sessão, no caso, com um controle de acesso dentro da propriedade, ou mesmo estar um pouco mais avançado, né? Trabalhar um pouco mais com a questão de cuidado com bezerros. Né? E assim por diante, dentro de cada setor, dentro do sistema de leite. Legal. Professora, eu citei no início aqui sobre a saúde do rebanho quanto à qualidade do leite. O quanto isso é importante para o produtor aderir à biosseguridade na sua propriedade? Bom, primeiro eu quero parabenizar a cooperativa, porque eu vejo aí que o tema biosseguridade, né, ele surgiu fortemente, principalmente na pandemia do coronavírus. Agora também é um termo que está sendo muito utilizado de forma global. A gente está passando agora pela gripe aviária, né, nos Estados Unidos. Então, uma doença, um vírus que passou da influenza, né, da gripe, passou das aves silvestres para as aves domésticas e foi se espalhando pelas diferentes espécies domésticas e atingiu a nosso cliente, né, que é a vaca. E isso está gerando um impacto econômico bem importante por conta do principal sintoma que o animal manifesta, que é uma queda brusca na produção de leite. Então, eu vejo que, assim, essas pandemias que a gente tem vivenciado, né, ela tem trazido o uso mais generalizado dessa palavra. E a biosseguridade em si, hoje, ela é encarada como, digamos assim, o futuro da sanidade dos rebanhos. Né? Por que a gente está tendo muita pandemia? Porque a intenção hoje é crescer os rebanhos, aumentar a produção de alimentos para suprir a demanda do crescimento de população mundial. E com esse aumento de rebanho, obviamente, aumenta a chance de transmissão de doenças. O preço da terra também não é baixo, né? Imagino principalmente aqui na região. Então, a tendência é aumentar o número de animais, aumentar a produção, mas dentro da mesma área. Então, gera a intensificação do sistema e isso facilita a propagação de doenças, né? E a biosseguridade em si nada mais é do que um conjunto de medidas de manejo, né? A palavra manejo a gente usa bastante, para impedir
tanto a entrada quanto a disseminação e a saída de micro-organismos entre os rebanhos, né? E também evitar ao máximo que esses micro-organismos nocivos, que também causam, além de causar doença na vaca, pode causar no ser humano, que se propague também na nossa população, na sociedade em si, né? E ainda tem hoje toda a questão ambiental direcionada à sustentabilidade, a questão, né, da vaca gerar ou não o metano, que afeta a camada de ozônio. Então, a biosseguridade ela está bastante inserida no conceito da saúde, não só da vaca, mas também do ser humano na saúde ambiental, né? E a gente tem vivenciado esse cenário. Então, é uma palavra que está vindo com força e eu fico bastante feliz que a cooperativa tem um plano, né, um projeto de implementação nos rebanhos. Parabéns. Acho que é uma iniciativa bem válida e que vai trazer um impacto não só na saúde dos animais, mas do ser humano e também ela puxa bastante para a questão também da sustentabilidade, né, do meio ambiente. Então, a cooperativa está iniciando agora com o projeto. Nós, como Negócios Leite, é algo que já se vinha pensando anteriormente ou não? O Negócio Leite já pensava nesse processo de biosseguridade? Sim, o processo, né, todo o plano de biosseguridade, ele startou já tem algum tempo, né, só que como qualquer projeto, né, ele demora até ser feita a construção dele, aonde ele vai estar atingindo, né, de forma primária. Uhum. E assim, ele veio mais no sentido de que hoje se trabalha muitas funções dentro de cada fazenda, né, se atinge muitas seções, digamos assim, porém, quando se tem um caso de uma doença, né, no caso uma zoonose dentro da fazenda, surge a dúvida, né, da onde que veio parar essa doença dentro da fazenda, como que a gente consegue rastrear isso, né? Então daí de forma preventiva foi criado esse projeto, né, para a gente conseguir levar para o produtor como que a gente vai fazer esse rastreio, né, como que a propriedade está hoje, como que ela pretende estar no futuro, né, para a gente controlar e se caso surgir, né, um problema, uma doença nesse sentido, a gente consiga rastrear da onde que ela veio, né, onde que ela foi o surgimento dela. Uhum. Eu acho que, Leonardo, você tocou num ponto, assim, bem importante, né? Que até quero a opinião da Ingrid, em relação a essa questão de como os produtores da região, eles enxergam a biosseguridade, né? Você associou a biosseguridade com uma situação de que, às vezes, o produtor ele se preocupa porque ele já tem um problema, né, instaurado. Então, ele já tem lá um surto de uma determinada doença que gera muitas perdas econômicas e daí a ideia de implementar o plano de biosseguridade. Mas o ideal é que esse plano ele seja utilizado antes para prevenção, né? Então, é como se fosse um seguro de vida, né? A gente paga o seguro, mas a gente não quer morrer, né? Exatamente, a gente paga para não utilizar. Basicamente é isso. E é dessa forma com que tem que ser feito também, né? Nas fazendas. Ingrid, você... Isso. Então, como o Leonardo comentou, né? A gente vem com esse projeto, a gente já disparou, né? Com apresentações, com grupos de estudos e com a informação do manual, trazendo justamente, assim, o que é a biosseguridade para o produtor. Não só para o produtor diretamente, mas para quem está correlacionado diretamente ou indiretamente na propriedade, né? Para trazer esse conceito e, a partir disso, começar a destrinchar e direcionando medidas preventivas, justamente, que a gente consegue trabalhar de uma forma para minimizar possíveis incidências de doenças, né? Então, a gente até ficou bastante contente, porque, assim, quando a gente faz a abordagem com o produtor, a gente tenta explicar da melhor forma possível, então a gente sempre percebe que, tocando onde é o maior desafio, às vezes, na propriedade, ele começa a olhar justamente com outros olhos e se incentiva, né, para querer implementar, às vezes, de uma maneira
é mais amena, né? Mais devagar. Justamente é assim que a gente estava conversando, né? Que às vezes a gente tem que analisar como um todo e ver por ordem, justamente elencando o que é de maior prioridade, né? O mais crítico, né? E escalonando com ele ali juntamente a implementação na propriedade. Mas é justamente isso. Mostrar para ele que esse pensamento tem que vir antes, como um preventivo. E não só pensar quando já está com um surto ou quando já está com, né, uma zoonose ali positiva dentro da propriedade. E também mostrar para os produtores que é um consenso comum geral. Ou seja, eu faço minha parte, mas eu tenho que pensar que também posso estar influenciando positivamente ou negativamente o meu vizinho. Até porque aqui na nossa região esse é um limitante, né? A gente tem propriedades com amplos rebanhos que são vizinhos. Então, assim, às vezes eu posso fazer tudo certinho na minha propriedade, mas, né, eu tenho pontos que são críticos, porque eu empresto maquinário, eu empresto o caminhão do esterco, alguma coisa nesse sentido, assim, a gente consegue ver que há pontos de contribuição de oportunidades que a gente possivelmente consegue restringir, né? Então, até gostaria de escutar, né, com a sua vivência, toda a sua bagagem, o que você entende, assim, como o produtor que quer implementar o sistema de biosseguridade dentro da propriedade, onde seria, assim, o começo, né? O passo inicial. Bom, eu acho que se o produtor, se ele já teve a iniciativa, se ele está motivado a implementar um plano de biosseguridade, acredito que ele já deu o primeiro passo, né? Qual é a maior dificuldade? Quando talvez vocês, como cooperativa, tenham a iniciativa, mas o produtor, ele não tem a percepção de que o rebanho dele pode ou não estar em risco, né? Então, Ingrid, se o produtor já está motivado, ele está interessado, significa que ele tem já uma percepção de risco, né? O quão vulnerável é o sistema de produção, todas as possibilidades múltiplas que a gente conhece de entrada de possíveis micro-organismos. Então, o primeiro passo, ele já foi dado, né? A partir daí, ele precisa obviamente, de um plano para a implementação. Então, a segunda etapa é o levantamento das fragilidades. Então, tem aquele sistema que utiliza muito, né, na parte empresarial, que é o SWOT, né? Que é a análise SWOT. Não sei se vocês usam isso na cooperativa, Pontos né? positivos, Então, é basicamente o segundo passo. Então, a gente utiliza ferramentas. No caso, essa ferramenta, ela pode ser um questionário para avaliação do risco. Então, a gente vai detectar ali os pontos fortes e as fragilidades, né, dentro do sistema de produção. Existem alguns apps, alguns aplicativos na internet que pode ser utilizado também para o levantamento dessas fortalezas e fragilidades, digamos assim. E a partir dessas fragilidades, o terceiro passo é construir um plano para manejar os riscos biológicos, né? As fragilidades que foram detectadas. E, a partir daí, a implementação dessas práticas, desses manejos, junto à equipe de colaboradores da fazenda, né? O que, ao meu ver, né, eu queria a opinião de vocês, mas é o grande desafio, que é a conexão entre um projeto técnico e a implementação nos rebanhos, que é feita pelos colaboradores. Então, é um processo que envolve muito a gestão de pessoas, né? Não adianta você ter o melhor plano de biosseguridade se a equipe não comprou a ideia e se a fazenda não tem, digamos assim, um bom ali gerenciamento, né? Não sei se gerenciamento seria o nome, um alinhamento ali entre a equipe em si, porque eles que vão estar lá todo dia implementando essas rotinas, né? E muitas vezes envolve questões culturais. A pessoa está acostumada todo dia executar um procedimento de uma forma. E a gente vai falar, não, agora o procedimento vai ser feito dessa outra maneira, né? Então, vejo que essas seriam as etapas. O produtor tem que ter a percepção de risco, vai passar para análise SWOT.
A partir dessa análise, vai sair um plano de implementação de práticas, né? Então, dentro desse plano adicionado as práticas para tamponar as fragilidades. E muitos vão evoluir para implementação, monitoramento, e alguns talvez desistam por conta da gestão das pessoas, né? Então, eu vejo que essa é a sequência e vejo que o principal gargalo é a questão da gestão das pessoas. Eu acho assim, como o professor mesmo comentou, né? Eu sempre essa questão dentro das visitas que a gente aborda, né, nas fazendas, a parte cultural. Pega mesmo assim a propriedade que ela propriedade, vamos pensar no seguinte cenário, né? A propriedade, o produtor é dono da sua propriedade. Ele pode criar, né, as regras dentro, deve criar as regras dentro da fazenda. E a partir do momento que o produtor entende que ele pode criar e vai criar, ele começa a ter pessoas, né, colaboradores ali que venham e comecem a pensar no mesmo sentido, né? Só que isso envolve muito da parte do cooperador, do produtor, no caso, né? E nesse sentido, como o professor mesmo comentou, assim, os colaboradores, eles entendem, né, eles vêm de uma cultura diferente, o porquê que vai estar tomando esse caminho, né? Essa diferença vamos deixar muitas vezes assim, um pouco mais trabalhoso, mas com um resultado melhor, né, em cada ação. A partir do momento que o colaborador entende o porquê que está sendo feito aquilo, né, e muitas vezes assim, o gerente ou o próprio produtor, né, que é a linha direta com o colaborador, começa a passar essa confiança para o colaborador, ele vem a ter bons resultados, né? Nós temos fazendas que já trabalham nesse sentido, e quando se cria, né, esse modelo cultural, a propriedade começa a rodar melhor. Da mesma forma, há pessoas que estão hoje trabalhando na parte de ordenha, né, porém a vontade dele é trabalhar na parte de bezerreiro, né, muitas vezes nesse sentido. Na ordenha é aquele colaborador que não tem muita vontade, que muitas vezes sim acaba deixando a desejar o trabalho, né, e a partir do momento que tem alguém próximo, né, que consegue observar isso e começa a entender a particularidade daquela pessoa, né, e acaba deixando escapar, não, eu gosto de trabalhar com bezerros, né? É aquela excelente pessoa que você colocou no bezerreiro, né, e você começa a ter um excelente resultado que você nunca teve na tua propriedade, né, dentro daquele setor, né? Vamos pensar assim. E a partir do momento que você consegue implementar isso, você consegue colocar qualquer modelo de regras lá internamente, né? Da mesma forma, esse levantamento de informações, né, dentro de cada setor, que isso faz parte da biosseguridade, toda essa questão de informação, né? Pro bezerreiro, né, é fundamental, não só pro bezerreiro, como qualquer outro setor dentro da fazenda, mas ele se torna fundamental, né? A gente está tendo essas informações, está podendo cruzar essas informações para conseguir pensar, né, onde que é o gargalo, né, que pode estar trazendo prejuízo, né, um problema sanitário para a propriedade, né? Uhum. Eu acho que, na verdade, o que eu tenho aprendido, né, com meus colegas da gestão de pessoas, o que eles falam que o que mais torna o trabalho confortável para a equipe de colaboradores é justamente ele entender qual é a função dele e ele ser treinado para conseguir executar e encontrar o resultado dentro das metas do sistema de produção, né? Então, eu acho que o que a gente tem que pensar é que a ideia do plano de biosseguridade é a implementação de manejos, de práticas. Então, como qualquer outro tipo de manejo, a gente precisa de documentar o procedimento, treinar a equipe, né? Ensinar, mostrar o porquê das coisas, aonde que a gente quer chegar, né? E eu concordo com você, que às vezes o colaborador ele vai mudar todos os meus protocolos, né? Mas a partir do momento que ele vai encontrando o resultado, então você falou, por exemplo, do bezerreiro. Na hora que começa a diminuir a incidência de doenças,
ele vai trabalhar menos, porque vai ter menos animais para ser medicado, menor o número de transfusões sanguíneas, que é um protocolo que demora, né? E também vai trabalhar num ambiente mais saudável por ele mesmo, porque, assim, deve ser muito ruim. Às vezes eu visito algumas fazendas e é aquele número grande de animais doentes, animais morrendo. Você sai até, né? A sua energia é baixa. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas comigo acontece isso. E então vai ser um ambiente mais saudável até para ele, né? Não pensando só na transmissão. Pode alguns agentes infecciosos passar do bezerro para o colaborador? Até pode, né? Então, isso também é importante, a gente cientificá-lo, de que a proteção não é só para o animal em si, mas principalmente para ele, para a família, né? Às vezes vai com o uniforme para casa, com diarreia de bezerro, com criptosporidium, né? Então, tudo isso faz parte desse contexto da biosseguridade que vocês estão trabalhando. Sim, e o interessante dessa fala é justamente essa questão de conscientização, né? E levar a informação de uma maneira simples e que seja efetiva para os colaboradores também. Porque, assim que nem comentou, né? Eles entendendo o sistema, facilita para eles aplicar isso. Porque, às vezes, eles... por exemplo, a gente não fazer essa ponte com eles, eles vão pensar que é só uma mudança que não tem fundamento. E, na verdade, tem um fundamento. Então, a partir do momento que, às vezes, manejo simples, né? Pouquíssima coisa, às vezes, que eles não davam até mesmo tanta importância assim, já tem um esboço muito positivo. Quanto ali que a gente citou da parte do bezerro, é muito expressivo isso que a gente consegue observar, né? Pequenas ações já tem um reflexo muito positivo dentro. E aí entra a parte que você comentou também, assim, todo o sistema ganha, direto ou indiretamente. Então, quando a gente fala nessa parte de biosseguridade, né? Até o Leonardo também pode concordar comigo, alguns produtores sempre perguntam como uma devolutiva, tá? Mas o que eu ganho com esse sistema? O que eu ganho implementando, né? Esse protocolo, esse sistema de biosseguridade. Então, né? A gente consegue perceber que tem muito a se ganhar com isso preventivamente, né? E depois como que a gente consegue observar no pós-implementado os sistemas, né? Era até minha próxima pergunta aqui, que seria essa resistência dos produtores para esse manual, digamos assim, que está sendo criada. Porque, como a professora mencionou, Liz, está em uma gestão de pessoas e eu trabalho de uma certa maneira, agora você quer me ensinar a trabalhar novamente. E qual é a resistência deles para isso? Acho que até vocês comentaram agora, tipo, que é esse trabalho de mencionar, falar qual que é as melhorias, né? A gente observa vários perfis, né, dentro da nossa carteira. Então, tem, claro, sempre vai ter uma parte menor, né, que às vezes vai ser um pouco mais resistentes, mas também a gente tem aqueles que estão um passo à frente, pensando assim, quer agilidade no processo, quer que a gente implemente logo, quer que tenha a tratativa, né. Então, vai muito da gente moldar isso, esse ar de convencimento também para os que são um pouco mais resistentes, a gente justamente ir nesses pilares que fazem ele realmente ver, não só com a fala, mas mensurando, né? Que faz sentido ele implementar, porque vai ser positivo para ele. E à medida que a gente está com um projeto piloto, né? E a gente quer repassar isso para todos os produtores. Então, à medida que a gente vai ter esse ar comparativo também para esboçar antes da propriedade aplicar a biosseguridade e depois, provavelmente a gente vai conseguir puxar mais esses que são um pouco mais resistentes, porque eles vão conseguir ver que realmente faz parte do sistema. Acho que é até legal, assim, deixar uma pergunta para o professor, assim, né, nesse modelo, né, como que a gente consegue entregar essa questão de biosseguridade, né, para diferentes tipos de produtores e propriedades, né, no caso, uma propriedade maior e uma menor, né, uma propriedade que hoje a cooperativa trabalha com produtores de 500 litros, né, e produtores com mais de 50 mil litros, né. Então, assim, como que a gente abordaria nesse sentido? Se a professora tem algum exemplo, né, que aconteceu nesse sentido? Na verdade, assim, quando a gente está trabalhando com cooperativas, realmente você tem desde produtor de 100 litros de leite até, sei lá, 50 mil litros, né? Então, são os extremos. Então, a heterogeneidade do sistema de produção, do próprio hospedeiro em si, né? A vaca, a qualidade genética do animal, então a nutrição, tudo isso entra na conta, né? Então, qual que é a ideia? Provavelmente, os fatores de risco, as fragilidades que a gente vai observar numa fazenda pequena,
é diferente dos desafios que vão ser encontrados na fazenda grande. Então, o que vai ter que ser feito? Modulado os riscos de acordo com cada fragilidade, né? Com base numa experiência prévia que a gente teve com 69 fazendas aqui da região, o que a gente notou? Que as fazendas que estão em maior risco de biosseguridade não são as fazendas grandes, né? São as fazendas pequenas, são as propriedades pequenas. E isso gera um determinado antagonismo, porque, em geral, quem tem mais acesso à informação, quem escuta mais termo biosseguridade, são as fazendas grandes. Então, a percepção de risco é maior nos rebanhos grandes. São os rebanhos que realmente estão mais desafiados, são rebanhos geralmente em crescimento, né? Mas o pequeno, ele nem tem acesso muitas vezes à informação, ele não sabe o que é biosseguridade e ele não implementa as práticas de biosseguridade, não vacina o rebanho. Então, acredito que, assim, a percepção do risco é diferente, as fragilidades é diferente e isso vai modular as práticas que vão ser implementadas em cada uma dos sistemas, né? E nunca pensando também muito grande. Às vezes, a gente quer revolucionar a propriedade e implementar um grande projeto de biosseguridade para resolver todas as fragilidades. Isso não existe, né? Então, isso eu aprendi também em uma grande fazenda lá em São Paulo, que eu vou com os alunos. E aí, o gerente, ele falou numa visita, né, para os meus alunos. Vocês vão visitar a fazenda, era até uma aula de biosseguridade. Vocês vão levantar várias fragilidades, mas antes de ir embora, vocês vão me deixar só três práticas que vão trazer algum resultado positivo aqui para o rebanho. Aí os alunos ficaram o dia inteiro, né, preocupados com qual seria essa prática, né? Então, é isso, é modular a implementação das práticas, tentar sempre indo aos poucos, né? Primeiro 3, resolveu, vai um pouquinho mais. E dentro do cenário de cada sistema de produção, ou um perfil regional também, talvez vocês tenham, né? O que facilitaria a vida. Mas acredito que pelo menos os pequenos e os grandes, acredito que são 2 cenários bem distintos que vocês vão ter que modular realmente a implementação das prioridades, das práticas que são mais prioritárias dentro de cada modelo. O professor até comentou a questão, né, de algumas práticas, né, e muitas vezes, assim, quando a gente surgiu com o projeto de biosseguridade, alguns produtores nos procuraram, né, e citaram assim: mas eu preciso que você vá lá, eu quero implementar o projeto de biosseguridade na minha fazenda, eu não tenho nada disso aí. E muitas vezes você acaba chegando na fazenda e você identifica lá que ele não entende como o nome, né, a biosseguridade. E sim, ele já tem várias ações ali, né, que ele já são feitas na propriedade. Prática, né? Várias práticas, né? Acho que isso é bacana, né, você conseguir levar essa informação, mas não, mas você é um produtor que já está muito bem, né, seja por conta própria ou por influência, né, mesmo técnico ou de um terceiro, né, está trazendo esses resultados. Isso é interessante, porque nem todo produtor ele vai ser reprovado na prova, né? Então, às vezes, gera uma expectativa, biosseguridade é uma coisa de outro mundo, nova, né? E aí, olha dentro do BPA, e aí metade do BPA são práticas de biosseguridade, focadas mais na prevenção da mastite e na qualidade do leite. Mas é isso que você falou, né? Nessa grande fazenda também, lá de São Paulo, teve uma vez que o gerente falou: preciso da sua ajuda. A revista X quer fazer uma entrevista sobre biosseguridade. Mas não tem nada de biosseguridade aqui na fazenda, eu não sei o que eu vou falar. E aí, a moça da revista me mandou as perguntas, e aí eu fui respondendo, eu devolvi, e falou: nossa, eu faço tudo isso? Né? Então, às vezes é uma questão mesmo conceitual, às vezes as pessoas, o produtor imagina: nossa, né, uma coisa complexa, o que é isso? Eu vou gastar muito dinheiro, e na verdade não é bem assim, Parece né? ser um bicho de 7 cabeças e no final é algo bem simples. Exatamente.
Exatamente. A gente observa que, às vezes, os produtores menores podem ter essa essa visão, né, de achar que é só para o grande produtor ou que, para implementar sistemas de biosseguridade, ele precisaria investir num custo muito alto, né? E não necessariamente. Então, essa análise justamente vai trazer isso para a gente. Às vezes, o grande já está um passo à frente, ele pode se dar o luxo de investir um pouco mais para prezar por essa segurança, né, biosseguridade. E o pequeno, ele também pode. Então, às vezes, tem coisas simples muito... que faz muita diferença. Muita diferença para já implementar. Mas como qualquer algo novo, né, gera um desconforto. Isso. Né? Da mesma forma, eu já trabalhei bastante com a parte de boas práticas, né? Então, toda propriedade que você vai instalar o programa de boas práticas, né, o produtor já dá uma recuada e fala, não, isso aí é muita coisa, nunca vou conseguir fazer isso. E depois de um certo tempo de implementação, o produtor fala, não, mas isso é tranquilo, isso eu não deixo de fazer. Né, isso ou até falam que ajudou eles na parte da organização da propriedade. Né? Exatamente, organiza, facilita os processos, a memória, né, dentro do sistema. E hoje a questão de biosseguridade, né, hoje a gente pode ter um pouco dessa resistência, em alguns casos, não todos, mas a gente torce para que seja só nesse primeiro momento também, né? Que também, como da mesma forma, com qualquer outra mudança, no futuro os produtores entendam, né, o que vai trazer de vantagem, né, e segurança para a propriedade. Eu tenho uma pergunta mais para o Leonardo aqui, questão do manual que vocês criaram. Voltando um pouquinho que a professora falou, né, fazendo essa separaçãozinha do pequeno e do grande, imaginando o pequeno, hoje, até num podcast anterior, a gente estava falando com um pequeno produtor, é a família dele, mas ele recebe visita de parentes, né? Então, ou seja, pensando assim, se imagina que o problema é menor, né? Por ser poucas pessoas. E agora o grande, também ele já tem mais funcionários, e ele é um pouquinho mais sediado por visitas. E fora a visita da família, a visita do externo. Visita do externo. Né? Como que vocês fizeram essa comparação, tipo, para preparar ele? No manual existe algo relacionado a isso não, ou não? Não, na verdade, sim, o manual ele é uma ferramenta de auxílio, né? O manual ele veio com uma ideia de levar a informação de forma rápida para o produtor. Lógico, hoje nós temos internet, né, que é muito mais rápido, mas tem produtores ainda pequenos, menores, ou mesmo produtores grandes que muitas vezes não tem tanta habilidade por trabalhar com o celular, né? Então, assim, de uma forma bem ilustrativa, a gente tentou levar, né, o que é o termo de biosseguridade na fazenda, né? Quais que são os princípios, né, que devem ser adotados para você conseguir fazer esse modelo dentro da fazenda. E também a gente abordou algumas doenças, né, uma das principais doenças que acometem os rebanhos, né, de uma forma assim, não falando totalmente o que é a doença, né, explicando de forma assim difícil, né, de difícil entendimento, mas de uma forma mais clara, né, doença tal, né, vamos pegar como exemplo a tuberculose, né, o que é a tuberculose, né, o que ela causa, né, quais são os prejuízos que ela pode trazer para a propriedade, se ela tem algum trabalho de prevenção, se sim ou não, se tiver, né, qual é, né, se tem tratamento ou não, qual que é a disseminação dela dentro do seu rebanho, né, então assim, é mais ou menos nessa tocada assim, de informação que tentou levar para a propriedade. E como você perguntou, assim, a questão de diferença entre produtores maiores e menores, como o professor mesmo disse, né, vai muito da propriedade, né, porque os problemas, a dimensão que ele vai ter, talvez numa propriedade grande e uma propriedade pequena, mas os problemas são basicamente os mesmos. Na verdade, se você me permite, claro. O que eu acredito hoje, né, que o risco biológico ele vai existir tanto no pequeno quanto no grande. Agora, os fatores de risco são diferentes. Então, se de um lado a informação chega menos para o pequeno, né, e consequentemente ele não tem ali a ideia das práticas simples que ele pode implementar, mesmo sem o investimento financeiro. Por outro lado, a fazenda grande tem a percepção de risco, mas tem tudo isso também. É rebanho em crescimento, compra de gado, sem quarentena, sem testar os animais. Então, todas as doenças emergentes em bovinos estão dentro desse sistema, né? E são sistemas mais difíceis de serem manejados por conta da intensificação, o assédio, né? Pela indústria em si,
Então, assim, acho que também muitos palpites divergentes e, às vezes, confunde muito também os grandes sistemas de produção, né? Acaba que tem muito mais volume de leite de vaca com mastite por conta do proporcional ali em relação ao número de animais em lactação. Consequentemente, tem mais leite com antibiótico. Faz o que com esse leite? Aí vai para o bezerro, não é? Então, no estudo que a gente fez, 68% das fazendas grandes usam leite com antibiótico, né? Ou de CCS alto, o famoso leite de descarte. Então, acaba que ambos os cenários têm os seus fatores de risco, têm os seus desafios, mas os desafios são diferentes. Então, você pega, por exemplo, no nosso trabalho, vacinar o rebanho está associado com maior risco de diarreia viral bovina, de BVD. Mas por quê? Não é porque vacina especificamente, mas porque todos esses fatores no rebanho grande predispõem à doença. E já no pequeno que não vacina, está associado ao menor risco. Mas esse é um achado por conta dos outros fatores que estão presentes, né, nos tipos de rebanho. Então, não acho que tem nenhum rebanho que meu rebanho é livre, tudo aqui é clean, limpo, né? Não existe isso. Os fatores são diferentes, mas ambos estão, né, em desafios. Exatamente. E a ideia do manual é justamente essa, né? Levar esse tipo de informação para dentro da propriedade. E lógico, todas as propriedades recebem visitas de técnicos, né? Seja mais da parte de saúde animal, nutrição, também a parte agronômica, né? Então, assim, cada problema que é identificado na propriedade, ele tem um direcionamento. Né? Um direcionamento para quem ele pode estar sanando suas dúvidas, né? Mas nesse... Não, achei muito legal ter essa parte toda, né, da explicação sobre as principais doenças, porque vocês estão trabalhando justamente com a sensibilização dos produtores, para eles entenderem quais são os principais desafios biológicos, o que essas doenças causam, como que ele consegue identificar que ele tem o problema. É pelo sintoma da vaca, né? Então, você pega, por exemplo, a gripe aviária, tem lá, né, qual é o principal sintoma? Queda brusca na produção de leite. Leite com alteração macroscópica. Então, e assim, não é um ou outro animal, é tipo assim, de repente, VAP, um grupo muito grande de vacas, né? Então, a gente tem que entender qual que é o quadro de cada uma das principais doenças para a gente entender que o nosso rebanho está desafiado, né? E é isso, eu acho que é muito legal, sim, ter toda a apresentação dessas principais doenças, né? Agora a Ingrid vai ter que ir para as fazendas treinar os produtores a utilizar a cartilha. Sim, mas faz parte dentro do projeto, né? A gente levar a informação, fazer tanto porque teve produtores que conseguiram prestigiar o dia do lançamento, que a gente já fez essa abordagem, e alguns não. Então, e da mesma forma dos que conseguiram prestigiar, a gente tem que levar a informação também para os colaboradores. Né? Então, vai ser o passo também que vai ser feito com todos os produtores, né? Essa informação. Acho que é legal, ter a ideia que a Ingrid comentou, né? Essa questão de levar a informação até o campo, né? Nós temos um trabalho, né, de grupos de estudo. Nesses grupos de estudo, né, nós tentamos levar informações, novas informações, novidades, né, ou mudanças, propriamente dito, assim, nesse sentido, alocado em regiões. Né, como a Ingrid comentou, assim, vários produtores, a gente teve uma adesão muito grande no dia do lançamento do Manual de Biosseguridade, mas para não prejudicar produtores que não puderam vir no dia, né, hoje a gente está fazendo grupos de estudos já alocados nas macro-regiões. Né, então, cada bairro, assim, onde se concentra um grupo de produtores, mesmo produtores que conseguiram vir, estão voltando para tirar dúvidas e perguntar, assim, e discutir com os próprios colegas, os próprios vizinhos, né? Porque eles entenderam vamos dizer assim, o tamanho da preocupação que ele tem que ter.
Né? Assim, igual como foi comentado no início. Né? Não basta só eu fazer o meu dever de casa, né? Eu tenho que também conscientizar os meus vizinhos para todo mundo se unir para combater esses problemas. Eu acho que a ideia, cada vez mais, é a gente subtrair o efeito das doenças em relação à produção de leite, né? Então, por exemplo, quem já fez a lição de casa da tuberculose, da brucelose, já está pensando na erradicação do vírus da diarreia viral bovina, né? O famoso BVD. Isso é porque, nem estou falando da aftosa, que já estou considerando como algo já resolvido, né? Mas existem, obviamente, né? A gente tem ainda que, assim, manter a questão da biosseguridade, porque é uma doença que tem um impacto global, né? Na questão da comercialização de produtos de origem animal. Mas eu acho que é isso. Já tem alguns produtores que já fizeram tuberculose, brucelose, BVD, e agora eles já estão me perguntando, e a leucose, né? Então, e a ideia é o quê? É tentar minimizar o impacto dessas doenças sobre a produção, sobre a qualidade do leite, sobre as perdas em si, né? Então, eu estudo bastante a parte do gado jovem. E a gente sabe que a vaca, o animal em si, 40% da vida dele é a fase não lactante, né? Então, imagina, você tem lá todo o seu trabalho para você emprenhar a vaca, sustenta a vaca, 9 meses de gestação, pare um natimorto. E aí, entendeu? E aí, essa vaca aí, ela comeu, ela consumiu água, ela contaminou o meio ambiente, produziu metano. Esse é o cenário que a gente está enfrentando, né? Pior, fica vivo e morre bem na puberdade, lá na hora que vai entrar no protocolo reprodutivo, né? Então, são vários cenários, né, que mostram essa interação de biosseguridade, controlando ali os índices sanitários e como que isso vai impactar, não só no resultado, mas também nessa questão da sustentabilidade que a gente está sendo hoje tão cobrado, tão pressionado, e faz parte, né, do jogo. Acho que tem... Sim. Né, filhos e, enfim, tem toda uma geração que vem aí na frente. Né? E pegando esse exemplo, por exemplo, vamos supor que a gente fez tudo certo, né? A nossa irmã pariu, a nossa bezerra nasceu saudável e eu vou lá, que nem comentou anteriormente, e forneço leite e descarte. Então, eu dou oportunidade, né, desse animal já se infectar, de já baixar a questão imunológica dela também, ela se debilitar ali. E não só isso, que nem a gente comentou, de ações que a gente percebeu que são práticas comuns na propriedade, infelizmente, mas que é um consenso que a gente tem que tentar mudar e implementar isso para que eles vejam a importância. Então, compartilhamento de instrumentos perfuro cortantes, né, seringas, agulhas e tudo mais. Então, volto a dizer, né, coisas simples que não desprendem de um custo alto, a gente poderia implementar a partir de hoje, apenas com a mudança justamente desse senso comum de quem está fazendo o manejo diretamente, né? Então, que a gente fala, é direto esse contágio, né? Se eu aplico no animal portador, estou passando, dando oportunidade direta desse animal se passar a ser um possível contaminante e disseminador da possível doença que ele pode carregar. Isso é interessante, esse ponto que você colocou, né, da agulha, que é um ponto fraco, né, na nossa análise SWOT, em muitos rebanhos, né? Eu até sempre, nas minhas aulas, eu pego lá o preço de uma caixa de agulha com 100 unidades e faço o custo, né? Então, a última vez que eu fiz o custo, cada agulha custava 13 centavos, né? E aí, quando a gente olha a questão da infecção do rebanho por leucose enzótica bovina, que é a principal via de transmissão, são as agulhas contaminadas, quando que os animais começam a ficar positivos? Quando eles começam a entrar no protocolo reprodutivo, porque daí começa aquela aplicação de hormônios, a luva de palpação, que também é outra luta, né? Então... Os vestimentos também, né? Exatamente. Então, você tocou, assim, num ponto interessante, né? Então, você tem um problema de determinada doença, uma forma de manejar isso também é tentando bloquear as vias de transmissão daquela doença,
Então, por exemplo, em vez de usar uma agulha reutilizada, aquela agulha que nem fura mais o Às vezes animal, até né? eles falam que já tá torta, né? Tem que pegar um martelo e bater, né? Aí você pode fazer o quê? Não, quero controlar a leucose. Primeiro passo, se organizar em relação às vias de transmissão da doença, né? Tentar eliminar essas vias de transmissão. Também é uma abordagem interessante. E é legal, assim, quando você consegue mostrar para o produtor hoje, a gente sabe que tudo é custo. Né? Tudo, a propriedade hoje, se ela não tiver um bom trabalho com uma gestão financeira dentro da propriedade, a propriedade ela não tem um futuro promissor, né? E aí você pega, quando você chega pro produtor e mostra para ele, fala, viu, você está economizando, né? Muito pouco, no caso do exemplo, 13 centavos. 13 centavos. Né? Daí você coloca lá o preço de 13 centavos de uma agulha que você fez um procedimento errado lá atrás, coisa de mais de um ano atrás, está te trazendo um baita problema hoje, né? O custo de uma vaca hoje, sabe? Quanto custa? Aqui na região, que é uns 20 mil reais, É, por aí. né? Mas você pega assim, da mesma forma, agulhas, né? Também tem a questão de um propé, né? Para fazer uma desinfecção, para né? Você não ter o cuidado, ele não está trazendo doenças Na bota, né? Na bota. Ou a própria bota mesmo, né? O meu veterinário, que ele vem na propriedade uma vez por semana, né? Ele vem com uma bota suja. Quer um melhor investimento que comprar uma bota para o técnico? E vamos falar em Né? valores, né? Quanto? O que custa uma bota hoje? 30 reais? Uma bota boa mesmo? Vai, 100 reais. Vou colocar aí. Sim, Aquela bota de 30 reais que a vaca pisa no pé e massacra, né? Não. Que seja 300 reais do custo de um Exatamente. mais um rebanho, né? Então, ele fica ilusório, né? Dentro do sistema. Exatamente. Mas isso me fez lembrar que é muito mais cultural do que custo, né? Então, já está acostumada a usar a mesma agulha, nunca, né? Então, Eles falam, nunca deu nada. nunca deu nada, só que também nunca fez o diagnóstico. né? Exatamente. É igual aquela coisa, você nunca vai no médico, né? Tá tudo Então, tranquilo. o dia que vai também, só quando já tá infartando, né? Aí chega lá, descobre uma série de doenças. Mas eu acho que é mais cultural até do que muitas vezes econômico. Gente, em questão de monitoramento e avaliação, para os cooperados que estão aderindo, a gente, como assistência técnica, faz essa avaliação? Tem alguma certificação para isso? Ou não? Sim, a gente faz a avaliação, então a ideia da continuidade do projeto, né, após o entendimento do que é biosseguridade, o produtor mostrar interesse, a gente vai para dentro da propriedade, rastreia todos os pontos de oportunidade e dentro do que a biosseguridade pode trazer de benefício para ele, a gente passa orientações de manejo para tentar justamente mudar esse senso, né, e esse manejo que era tão fidelizado às vezes de forma incoerente, né, e a gente vai estratificando, por exemplo, a curto, médio e longo prazo, o que seria a nossa visão de estipular um plano de biosseguridade. Então, a gente faz esse acompanhamento e ele vai ser, e a ideia é justamente ser contínuo, né? Tanto a parte de orientação, como o passo justamente à frente que a gente vai tomando dentro desse projeto. Bacana. Em nível de certificação, professora, assim, trabalhando como professora, já tem esse vasto conhecimento, existe alguma certificação, até falando hoje globalmente, assim, porque a gente traz uma visão de bem-estar também para as propriedades e para o animal, né? Se o animal é mais saudável, ser saudável é uma das liberdades, né? Das 5 liberdades do bem-estar animal, né? Hoje, assim, não temos... eu vejo que qual é o grande, digamos assim, o grande entrave de todo esse cenário é a questão de que não temos uma regulação oficial, né, de que algumas práticas de biosseguridade sejam obrigatórias, como acontece na avicultura, né? Então, acaba que a adesão, ela é voluntária. E, na maioria das vezes, é inverso. Não é para quem quer prevenir, mas é alguém que já está lá com, por exemplo, um surto de tuberculose no rebanho, né? Então, é muito difícil você fazer esse caminho inverso. Muito mais trabalhoso, muito mais energia gasta, né, em tudo isso. Então, acaba que é uma adesão voluntária, muitas vezes por motivos, né, negativos. E
E em algumas vezes é difícil você medir o resultado, né? Justamente pela questão dos indicadores. Então, quais serão os indicadores? Então, o produtor, a saúde vai ter que resultar em maior sobrevivência, mais longevidade, animais mais saudáveis vão comer mais, conversão alimentar, produzir mais leite, CCS reduzida, né? Menos bezerro com diarreia. Então, assim, tem que delimitar quais que são esses indicadores. Eu acho que essa, para mim, já é a maior certificação, né? Ou a autoavaliação do próprio produtor, né? Então, para mim, essa é a melhor certificação. Por quê? Porque não adianta nada você ter um selo de certificação e os seus animais estarem lá morrendo, né? Por XYZ doenças. Então, eu acredito que a maior certificação é isso. É os animais saudáveis, é o bem-estar, é os funcionários, colaboradores, né, felizes, sem aquela carga negativa, aquela pressão. E isso vai impactar no resultado do rebanho, né? Então, para mim, essa é a melhor certificação, né? Existe certificadoras internacionais, então, principalmente os grandes rebanhos têm acesso a essas certificações, mas ainda são muito poucos, né? Em geral, essas certificações elas são intermediadas pela indústria, né? O que eu considero muito positivo, que eu acho que a gente sempre tem que trabalhar em conjunto, universidade, cooperativas, produtores, indústria, porque o objetivo final é o mesmo, né? E existe agora uma certificação também da Embrapa, mas especificamente não tenho tantas informações detalhadas em relação ao processo, né? Então, caso algum produtor tenha interesse, daí eu sugiro que entre em contato com a equipe da Embrapa para entender como funciona o processo de certificação, né? Mas, como eu disse, para mim a melhor certificação é uma vaca feliz, colaborador feliz e o dinheiro no bolso, né? É verdade. Léo, a gente está chegando no nosso finalzinho aqui. Queria deixar considerações finais para vocês, né? Os cooperados que estão nos ouvindo, aqueles que ainda não aderiram, o que eles precisam fazer para aderir, ou precisa chamar vocês, qual que é o procedimento? Não, dentro da nossa rotina, né, assim, todos os cooperados vão receber uma visita, né, pelo seu técnico, né, seja ele da parte de saúde animal ou mesmo da extensão, né, com produtores menores, e os técnicos estão preparados para estar sanando todas as dúvidas, né, na questão, vamos iniciar um projeto, né, vamos startar em qual dos setores da fazenda, todos os técnicos estão capacitados para estar levando essas informações para lá. E sim, como o professor mesmo comentou, né, assim, o mérito é da propriedade, né? Todo o que ele queira conseguir agregar para melhorar a sua produção, né, é mérito da propriedade. É mérito da propriedade. Eu acho que é isso. Acho que a biosseguridade aí vai ser discutida aí, está sendo, né, e será muito discutida nos próximos tempos aí, né, e acredito que seja o futuro da propriedade aí travado já com os cuidados com os processos de biosseguridade. Ingrid? Não, exatamente como o Leonardo comentou muito bem, né? Esse projeto, a ideia é a gente expandir para todos os cooperados. Como eu comento, a gente já tem um projeto piloto, né? Então, depois, com as abordagens de cada técnico com seu produtor, a gente vai conseguir replicar, né? Para os que toparem, da mesma forma, esse projeto piloto. Então, a gente consegue perceber, assim, que quando a gente começa a conversa com o produtor, alguns vão se entusiasmando, justamente porque uma coisa que a gente sente bastante, até mesmo com o levantamento dessas informações do checklist de biosseguridade, a gente sentiu, assim, que o produtor se sente muito vulnerável, né? A questão de visitantes, então, que a gente fala hoje em dia, né? O óbvio precisa ser dito, então, a gente tem que pensar que a propriedade é uma propriedade privada também, e não é porque ela está com a porteira aberta ou nem tem porteira que eu posso entrar e tomar a liberdade de manipular animais. Ir lá e abrir o tanque de leite, tomar um copo. É como se fosse a casa da gente, né? Esqueceu o portão aberto, alguém vai Não acho produtor, eu vou atrás dele, eu chego lá, pego, vejo o que tem que ver e volto entendo. Então, isso também já entra na parte de biosseguridade. Então, a primeira coisa que os produtores também se entusiasmam em tentar restringir é o livre acesso, né? Então,
uma pequena cerca, pode ser de linho, pode ser cerca de arame, pode ser uma cerca com portão automático, mais né, tecnológico, com Pode maior ser investimento. uma corda com uma placa. Pode ser uma corda, isso. A questão da identificação e placa, né? Então, assim, quando a gente implementa isso, que também foi dentro do projeto piloto, né? A pessoa que chega de visitante, ela já pensa, opa, aqui é diferente, mas tem que ser diferente em todos. Essa visão tem que ter, ali da pessoa ter esse discernimento de, eu não posso entrar ali no bezerreiro se eu não sou convidado, se eu não tenho manipulação. Eu não posso pisar ali do trato do animal, manipular o animal diretamente. As bezerras são fofas, elas adoram carinho, a gente também gosta da carinho pra ela. Mas, infelizmente, essa tratativa direta pode levar à oportunidade, porque eu sou um meio estranho, vamos dizer assim, da propriedade, né? Isso se replica para todo o conjunto, né, de botas, que nem a gente comentou, fornecimento de propés, da bota, propriamente dita, do processo de desinfecção antes de adentrar a propriedade. Então, são coisas que aí o produtor já começa de, opa, quero conhecer mais sobre esse projeto, quero implementar isso na minha propriedade, porque são coisas simples, fáceis e barata, né? E que tem fundamento e que fazem sentido. E tem né? resultado, né? Exatamente, então isso é muito bom pra gente, porque a gente se sente também entusiasmado em continuar. Né? E Oi? anima, né? Sim, sente útil, você tá fazendo a diferença. É, né? porque eles começam realmente a ver que tem fundamento, que tem importância, que realmente eles pecam no simples. No que não poderia fazer hoje, inclusive, sabe? Uma limitação, uma corda na frente, entende? Não precisa colocar um portão automático, um temporizador e tudo mais, né? É nesse sentido. E acho que pensar também, né, na questão do improviso. Então, o que foi, né, a gente chegou a discutir isso hoje, de aproveitamento de instalações. Tinha aqui uma granja de suíno, agora esse galpão vai virar o bezerreiro, né? O crescimento desordenado do sistema de produção, não tem mais espaço, e aí começa a ter muito mais vaca do que cama. Então, para o produtor, ele também já ter essa visão, né? Em termos de crescimento de rebanho, se ele vai implementar ali vai fazer um projeto de uma nova instalação, ele já tem que ter essa visão da biosseguridade para já fazer certo, né? fazer certinho, né? Para já fazer tudo dentro de um protocolo ali que vai facilitar a vida dele, né? Então, acho que essa é a ideia. Então, acho que é isso mesmo. Curto, médio e longo prazo. Legal. Professora, queria agradecer a presença sua aqui hoje, do Léo, da Ingrid também. Obrigado por disponibilizar esse tempinho pra gente trocar essa ideia, tá? Gente, até o próximo episódio. Obrigada.